Hoje a gente vai começar a falar sobre um assunto que é importante demais e que muita gente tem dúvida, né? Camila, o que é melhor? Microagulhamento, MMP, derma roller? Qual que é a diferença? Para algum tipo de problema de pele específico, tem algum desses tratamentos que é melhor, né? Tem algum tratamento que é melhor fazer com derma roller? Tem algum tratamento que é melhor a gente fazer com MMP? Qual que é a diferença desses procedimentos? Tem diferença ou não tem? Vou passar para vocês os prós e os contras desses procedimentos, tá? Eu quero que vocês tenham uma visão meio que geral disso, que vocês criem e desenvolvam a própria análise de vocês com relação a isso. MMP, microagulhamento e o derma roller. Hoje a aula é sobre isso. Hoje eu quero comparar esses três procedimentos. Eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças, benefícios, quais são os pontos positivos, pontos negativos de cada um desses procedimentos. Eu sou fã de microagulhamento, eu sou fã de MMP e eu sou fã de derma roller, tá? Eu acho que são procedimentos transformadores da pele, rejuvenescedores. Só que os profissionais hoje não têm muito conhecimento baseado no procedimento em si, no fundamento. O que eu sempre falo para vocês, a coisa que vocês mais pecam é em não saber o fundamento dos procedimentos. Por quê? Porque quando você demora um pouquinho mais para você pegar o fundamento, mas quando você pega o fundamento, isso te dá uma liberdade de definir qual procedimento você quer fazer, qual ativo você quer usar, que profissionais que decoram fórmulas não têm. Eu gosto de falar que o profissional que decora, ele fica muito engessado, porque ele não sabe a diferença, por exemplo, entre derma roller e microagulhamento. Ele não tem autonomia de fazer o procedimento de acordo com o que ele acha melhor. Ele simplesmente reproduz a opinião de outro profissional. E o que eu quero mostrar para você é que quando você domina o fundamento, por mais que existam já tendências, por mais que você vai chegar em algum ponto que você vai entender que a nossa opinião às vezes é a mesma, né, sobre vários procedimentos, mas não existe uma regra. O que eu mais amo na estética e o que eu mais amo na cosmetologia é exatamente isso. A grande maioria das condutas não está certa nem errada. Ela depende do profissional, depende do perfil, depende do resultado. E aí cabe a você seguir muitas opiniões de profissionais que você vê que tem resultados, de profissionais que você admira, definirem mentores, definirem profissionais que vão inspirar vocês, principalmente vocês que estão entrando no mercado agora, né? Para que vocês já comecem com uma opinião mais amadurecida e não fiquem tão inocentes com relação a procedimentos que normalmente vocês não precisem fazer, tá bom? Então, olha, eu vou explicar, vocês vão entender o que eu tô falando, parece que eu tô falando em códigos, mas eu não tô falando em códigos. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que esses três procedimentos, eles têm o mesmo objetivo. A Luísa me perguntou assim, eu já vi dermato dizendo que MMP é exclusivo para médico, por isso nunca entendi direito a relação entre essas coisas. Luísa, existe isso mesmo, né? Quem criou o MMP, nós vamos falar mais particularmente do MMP quando a gente estiver falando do procedimento isoladamente. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que não se prendam a isso. Não se prendam ao MMP só médico pode fazer. Tudo bem, então, já que é assim, o bom é você se informar se realmente é, mas se eu tô dizendo para vocês que microagulhamento, MMP e derma roller têm o mesmo objetivo e o mesmo resultado, a mesma indicação. Se eu tô falando com vocês que os três procedimentos têm esses mesmos objetivos, por que você vai se prender ao MMP? Porque o mercado quer te excluir, né? O mercado quer que a gente acredite que só médico, e na verdade, Luísa, não é procedimento exclusivo de médico, tá? É procedimento exclusivo, segundo dizem, dos dermatologistas, que são credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, essa máquina, o MMP, que é uma máquina patenteada, foi um médico que criou, um médico dermatologista,
e que só médicos dermatologistas credenciados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia podem utilizar. Adivinhem vocês, eu não sou credenciada da SBD. Eu não uso. E assim, não me faz a menor falta. Desculpa, não tô desfazendo. Se um dia liberar para outros profissionais, não sei nem se eu vou adquirir, porque aumenta muito o custo. E eu acho, na minha opinião, que o microagulhamento e que o derma roller têm o mesmo objetivo, a mesma função e o mesmo resultado. Numa boa, gente, o MMP a gente vai falar para a gente poder entender. Jéssica, derma roller seria melhor que o derma pen? Não, Jéssica. Comparando as três técnicas, MMP, microagulhamento, derma roller, não existe superioridade entre essas três técnicas. Existem artigos que em algum tipo de tratamento, por exemplo, no capilar, tem artigos que mostram que o MMP tem um resultado melhor, mas eu digo para vocês que é possível trabalhar com o microagulhamento e o derma roller. E aqui, quando eu falo microagulhamento, aí sim eu tô usando a derma pen, né? Só para vocês se situarem aqui, tô falando da derma pen. Quando eu uso os outros procedimentos, eu também tenho um resultado incrível. Então, não existe superioridade da técnica, tá? Para mim, não existe. O que acontece? Todos os três procedimentos têm um único objetivo, um único caminho final, que é induzir a produção de colágeno. Todos esses procedimentos, o microagulhamento, o MMP e o derma roller, a função deles, o objetivo deles é produzir uma indução da produção endógena de colágeno através de um estímulo, né? Então todos eles têm um estímulo. Por enquanto, eu tô falando das três técnicas associadas. E o que eu vejo que a maioria dos profissionais não tem clareza a respeito da diferença entre esses três procedimentos é que eles têm muito mais em comum do que diferenças, do que superioridade e inferioridade, do que benefícios e malefícios. São três procedimentos que foram criados com o mesmo objetivo, que é a indução percutânea de colágeno, que é induzir a nossa produção endógena de colágeno, potencializar, otimizar através de um estímulo. Qual é este estímulo? São microlesões causadas na pele por microagulhas. E qual que é o fundamento disso? O fundamento dessa lesão? Então, entendam isso de uma vez por todas, profissionais. A nossa pele regenera, produz colágeno através de lesões. Então, a grande maioria dos procedimentos embelezadores, dos procedimentos que melhoram a aparência da pele, são baseados em produção de microlesões. O que é o peeling? O peeling nada mais é do que também a produção de uma lesão controlada na epiderme, às vezes vai até a derme, né? Então, a gente precisa entender que a nossa pele do rosto, procedimentos faciais, inevitavelmente eles têm que passar por algum tipo de lesão para induzir a cascata da cicatrização de uma maneira controlada, que vai causar um aumento na nossa produção de colágeno. É isso que a mulherada, principalmente, busca quando ela quer o embelezamento. Então, vamos entender o fundamento primeiro. Microlesões causadas na pele por microagulhas que vão causar uma lesão controlada. Entender que a lesão é controlada é o mais importante de toda a aula. Por quê? Porque senão você tem que pensar assim, gente, então todo machucado era para deixar a pele bonita. E não é isso que acontece. A gente causa uma lesão controlada. Se você ultrapassar essa lesão, se você ultrapassar esse controle, esse limite, a cascata da cicatrização descontrola e começa a produzir um tipo de colágeno que não é o tipo de colágeno que vai deixar a pele bonita. É um tipo de colágeno fibroso que vai deixar a pele esticada, endurecida, que vai diminuir o tônus dessa pele, tá bom? Então, uma lesão controlada, ela aumenta colágeno tipo 3 e 4.
são os colágenos que estão envolvidos no rejuvenescimento, no embelezamento facial. Inclusive, vou fazer peeling com microagulhamento. Vou mostrar para vocês eu fazendo, porque eu quero que vocês aprendam e eu mesma faço em mim, ou seja, é um procedimento doloroso, mas suportável para causar essa lesão controlada para a gente aumentar a produção de colágeno. É um procedimento que eu gosto muito porque ele produz um resultado natural, ele não deixa o rosto inchado, ele não deixa aquele pillow face, ele não deixa a bochecha muito, bolota, ele não incha a olheira depois que você passa da fase da inflamação, ele não muda o formato do rosto, Então, na minha opinião, o microagulhamento, ele deveria ser estimulado como preventivo. Isso aqui é o protocolo da doutora Camila, tá? Porque assim, não existe nenhum artigo dizendo isso. Eu deveria começar a partir de 30 anos, ou até antes. Eu hoje começaria quando eu tinha 20 anos, tá? Se eu tiver filha, quando ela tiver 20 anos, eu vou começar a fazer microagulhamento dela. Vou começar a fazer microagulhamento, principalmente nessa região aqui, desde 20 anos, tá? Se tiver alguém aqui com 20 anos, pelo amor de Deus, já começa a fazer microagulhamento. Outra coisa que vai aumentar aqui, fator de crescimento. Fator de crescimento, gente, estimula a neovascularização, aumenta a circulação sanguínea. Isso faz o quê? Aumenta o aporte de nutrientes para nossa pele. O que isso acontece então, Camila? A pele fica mais rosada, fica com aparência saudável, fica mais viçosa, aumenta o aporte de oxigênio, aumenta o aporte de nutrientes, a pele fica mais bonita, fica mais rosada, Porque quando a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando amarelada, por isso que a gente fica passando maquiagem. Pode perceber que mulher vai envelhecendo, começa a passar batom escuro, começa a deixar o cabelo mais arqueado. Por quê? Porque a gente vai perdendo um pouco de vitalidade, Então a gente ganha vitalidade com esse procedimento. Aumenta, gente, o tônus e a sustentação da pele, O microagulhamento é tudo de bom. E eu acho que tem que ser um procedimento preventivo. Agora, o que acontece com o microagulhamento, O que você faz ali? Aquelas microagulhas, elas têm algumas maneiras diferentes de entrar na nossa pele, Essas microagulhas vão causar microlesões que vão ficar na epiderme e às vezes podem ir até derme superficial. E aí essas microlesões vão causar ali extravasamento de um líquido aonde ela for lesando. Esse líquidozinho, que é aquele orvalho sangrante, é o ponto ideal de qualquer microagulhamento. O MMP é uma técnica patenteada. O Derma Roller é com aquele aparelho que tem um cilindro. E a Dermapen é uma caneta que tem um cartucho, parece com tatuagem, mas ela não é a caneta específica da tatuagem. Ela vem com um cartucho, você pode ir trocando o cartucho de tamanhos diferentes de agulha. Então são 3 dispositivos diferentes, tá? A técnica é a mesma, o objetivo é o mesmo, o resultado é o mesmo. O diferente é o material que você usa, é o dispositivo que você usa e é o custo daquele material. O que significa MMP? É a microinfusão de medicamentos na pele. Aí já inventaram um monte de nome, hein? Microagulhamento robótico, é a microinfusão de medicamentos na pele. O MMP é a única que tem um dispositivo em que a agulha, ao penetrar, ela já penetra com a medicação. Então você entrega o medicamento de uma maneira teoricamente mais fidedigna, porque o medicamento vai junto com a perfuração na pele. O Derma Roller é um dispositivo que tem um cilindro na ponta e você vai passando ele na pele. Esse dispositivo, ele é um rolo e esse rolinho, ele tem agulhas, todas do mesmo tamanho. E aí você vai passando na pele, tem técnicas específicas de passar, e você passa na pele e vai produzir também esse orvalho sangrante.
Só que ele não entrega um medicamento lá dentro da lesão. O que você pode fazer é aplicar o medicamento na pele depois que você fez a permeação com o derma roller. Eu vou explicar isso na hora que a gente estiver falando de cada um. Mas então o único que tem dispositivo onde você armazena a medicação e você entrega o medicamento dentro da pele é o MMP. E é por isso que quando você aplica com o MMP, teoricamente eles falam que a gente tem um resultado um pouco mais acelerado, que a gente tem um resultado mais otimizado. Mas olha, numa boa, tem resultados excelentes com a Dermapen e não acho que perde em nada, não acho que vale o investimento, sabe? Sinceramente, não acho que vale mesmo. Aumenta muito o custo do tratamento, aumenta muito o custo para o paciente. Mas isso é uma opinião pessoal, né? Opinião, aliás, é sempre pessoal. O MMP, a diferença é essa. Agora, o que eu quero mais falar para vocês é o seguinte, gente. O Dermapen versus o Derma Roller. O Dermapen é como se fosse um microagulhamento elétrico. E o Derma Roller é um microagulhamento manual. A diferença é essa. E aí, o que acontece? O Dermapen, você consegue trocar o tamanho da agulha durante o procedimento, sem perder o cartucho, sem perder o produto. Por exemplo, a nossa epiderme tem espessuras diferentes no rosto. Não sei se vocês sabem disso. Nas pálpebras, a espessura dela é normalmente 0,04, 0,05 milímetros de espessura, a nossa epiderme na pálpebra. No resto da região do rosto, gira em torno de 0,06 a 0,08, às vezes 0,1 milímetros. Por isso que, quando você faz a indução de colágeno percutâneo no rosto facial, eu troco o tamanho das agulhas. Então, eu uso a Dermapen. Eu gosto da Dermapen. Primeiro, porque eu acho ela mais prática. Tá? Eu acho mais prática para usar. O investimento é muito baixo. E a Dermapen, você regula na caneta. Sabe lapiseira que você vai apertando assim e vai saindo grafite? É tipo isso. A caneta Dermapen, você vai apertando, você tem uma regulagem lá e a agulha vai aparecendo, vai ficando mais interna e diminuindo a parte que está exposta, que vai entrar na pele. Então, você tem a possibilidade de regular o tamanho da lesão, a profundidade, né? Então, isso tem a ver com regular a profundidade. Regular a profundidade da lesão que você vai fazer. Uma coisa que é muito importante de vocês entenderem que a indução percutânea de colágeno, que eu vou colocar como IPC, ela já tem, por si só, um resultado de rejuvenescimento. Vocês concordam? Por quê? Mesmo se você não fizer tratamento com nenhum tipo de medicamento, mesmo se você não penetrar nenhum ativo na pele, mesmo se você não aplicar nenhum ativo naquela pele, você já fez o orvalho sangrante, você já trouxe fatores de crescimento, você já chegou em algum momento a produzir uma cascata inflamatória que vai aumentar a produção de colágeno endógena naquela região. Aquela produção local ali de colágeno. Por isso ele é tão maravilhoso. Por isso não adianta só você tomar medicamento, você tomar o ativo. Então, para capilar, para rejuvenescimento facial, que você pode tomar alguns ativos via oral para potencializar o resultado do microagulhamento. Mas o microagulhamento, ele tem um fator fundamental que ele age localmente ali. Então, quando você ingere algum medicamento, às vezes esse medicamento vai passar pela digestão, então ele pode ter uma absorção errática, não vai chegar à concentração adequada para o local onde você deseja para que ele haja. Então, por isso que eu digo que às vezes o ideal, e é o que eu faço nos meus tratamentos, e isso, gente, é uma dica muito top, anota ela. É você 2 semanas antes do procedimento começar a dar colágeno via oral para essa paciente. Na dose adequada, o colágeno adequado. Dá vitamina C, dá alguns minerais, né? Zinco, cobre, tudo que precisa para poder ativar colágeno, para poder melhorar todo o metabolismo da pele, tá bom?
Então, ele por si só já tem um resultado de rejuvenescimento. Por quê? O microagulhamento sem nenhum ativo, ele já aumenta, já induz a produção de colágeno. Então, gente, a função principal de qualquer tipo desses três é induzir a produção de colágeno. Entenderam? Esse é o fundamento básico. Qual é melhor? Dermapen ou o Derma Roller? Vamos raciocinar juntos. Dermapen, ela é uma caneta e ela tem um cartucho aqui na ponta. Esse cartucho é onde ficam as agulhinhas aqui na ponta, ó. E aí você tem vários tipos de cartucho, tá? E o que diferencia um cartucho do outro é a quantidade de agulhas. Tem cartucho com 6 agulhas, com 12 agulhas, com 36 agulhas, tá bom? E aí, o que acontece? Você vai rodar um dispositivo aqui, essa agulha vai sair ou vai entrar, vai sair ou vai entrar. E ele é elétrico, você vai ligar na tomada, tem bateria, é assim. E aí, gente, como é que você vai fazer o movimento da pele? É assim. Aí você vai passar a agulha, vai furando a pele, né? Tem toda uma técnica, toda uma pressão para você, não pode socar na pele, né? Bem delicadamente. Mas tem que ter delicado e firme ao mesmo tempo, né? O Derma Roller é a mesma coisa, tá? E aí você vai passando na pele e vai até produzir o orvalho sangrante, que é o ponto ideal. O Derma Roller é um rolinho e ele tem as agulhas aqui na ponta. Você vai passando na pele assim, ó. O movimento que as pessoas fazem, o movimento que ele faz, pela anatomia, pela ergonomia do negócio, é assim, ó, né? Então, pensa aqui comigo uma coisa. Não existe o maior erro de quem faz indução percutânea de colágeno. E indução percutânea de colágeno é qualquer um desses 3 mecanismos. Você vai estar fazendo uma indução percutânea de colágeno. O maior erro é você achar que quanto mais sangrar, quanto mais você lesar essa pele, mais colágeno você vai produzir. Isso não existe. A pele tem um limite de lesão. E chega um ponto que se você lesar muito essa pele, você corre o risco de lacerar a epiderme, de perder o manto hidrolipídico, de perder a função de barreira da epiderme e de alterar essa cascata da cicatrização para uma produção de colágeno fibrótico. Não é machucar a pele. Machucar a pele é você lacerar, ficar passando Derma Roller ali na pele toda e quanto mais sangrar, mais você acha que vai produzir colágeno. Não é isso que acontece. Isso é um erro conceitual, tá? Muito grande de muitos profissionais. Porque existiu desde o início, as pessoas difundiam, né, aquelas fotos, né, que são até bem chocantes, a gente via no Instagram, do pessoal postando, fazendo microagulhamento com aquele sangramento intenso na pele. Aquilo lesa a pele, aquilo forma cicatriz na pele. E não produz colágeno, produz fibrose. Então, muito cuidado com isso. Esse é um dos motivos pelo qual eu não utilizo Derma Roller. Mas isso é a minha experiência. Eu não faço Derma Roller. Outra coisa, Derma Roller exige muito mais esforço. Você tem que ficar lá, ó, com Derma Roller. Ele, pela minha experiência também, é mais dolorido do que a Dermapen. Então, eu uso Dermapen. A Dermapen, a perfuração é ali rapidinha, é uma perfuração mecânica, você só vai passando a agulha com a canetinha. E ela entra 90 graus aqui, ó, porque você tá com a caneta assim. Então, a penetração da agulha é 90 graus. O Derma Roller, às vezes, é 45. Dependendo da experiência do profissional, se não for um profissional muito experiente, ele vai fazer assim, vai ficar raspando aquele metal na pele e vai lacerar a pele. Eu acho a Dermapen melhor que o Derma Roller. Mais seguro, menos doloroso, e eu acho que o resultado fica melhor porque você diminui a chance de ter complicação. Essa é a minha opinião, tá? Então eu não uso Derma Roller. Sem contar que eu tenho muita preguiça de ficar comprando aquela caixinha uma por uma, porque ele é individual, né, gente? Cada Derma Roller é descartável.
Usou uma vez, joga fora. Não usa de novo em outro paciente, pelo amor de Deus. Nem no mesmo paciente. Eu já vi paciente comprar isso na internet e ficar guardando para fazer. Primeiro, vocês não conseguem fazer em casa, porque dói muito. Derma Roller dói. A Dermapen não dói tanto. A Dermapen eu consigo fazer em mim mesma. É uma dorzinha chatinha, mas é bem suportável. Eu uso a Dermapen, eu não faço propaganda, não tô ganhando nada pra falar da Dermapen, tô falando pra vocês como uma impressão minha mesmo como profissional, tá? Dentro da minha rotina mesmo. A Gisualda tá me perguntando uma coisa que era exatamente o que eu ia falar agora, é se eu uso, gente, reflexo bom. É verdade. Você usa pomada anestésica? Ana, eu não uso. Eu vou na tolerância do paciente, sabe? Como é um procedimento rápido, a maioria dos pacientes tolera e eu faço sem anestésico, mas eu tenho a pomada anestésica se precisar. Eu não gosto de passar o anestésico porque, posso falar a verdade para vocês? Eu acho que os pacientes têm muita reação alérgica ao anestésico. As que não têm reação alérgica têm erupção acneiforme. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas comigo é muito, muito, muito constante. Eu passo anestésico, às vezes ajuda, não dói e tudo, mas aí dá 3 dias depois o paciente me liga porque tá com milium, obstrui poro, então eu evito. Só se não tiver jeito mesmo, se estiver doendo muito, aí eu passo. E outra coisa, gente, não vai colocar gelo, né, no rosto, porque você tá querendo induzir ali o colágeno, você tá querendo estimular a vascularização sanguínea. Se você coloca gelo para não doer, você tá fazendo vasoconstrição. E aí a vasoconstrição você vai acabar diminuindo a reação da pele e a produção de colágeno. Então não usa gelo não, amigos, tá bom? Doutora, tive ótimo resultado com estrias e Derma Roller. Gente, a indução percutânea de colágeno, ela é ótima para estrias. Eu faço muito protocolo para estrias com indução percutânea de colágeno. Depois eu uso ativos para induzir o colágeno, né, localmente, tá? Mas aí não é o Derma Roller, é a técnica, né? Entendeu? Não é Derma Roller ou microagulhamento ou MMP. É isso que eu queria que vocês quebrassem esse mito. Por quê? Porque se vocês continuam reproduzindo o que o mercado quer que a gente entenda, que microagulhamento, Derma Roller, que tem superioridade, é só para vender o aparelho, gente. Isso é só para vender o aparelho. Então, estrias, elas têm um resultado muito bom com qualquer tipo de indução percutânea de colágeno. Com certeza pode ser substituído, Rosiane. Ela tá perguntando, gente, fiz um curso de estética íntima e em alguns casos usa-se o Derma Roller. Será que pode ser substituído? Com certeza pode ser substituído, tá? Sem dúvida nenhuma. Você tem que entender que a ideia é você induzir colágeno. Se é com microagulhamento, se é com MMP, se é com Derma Roller, é com o aparelho que você tiver ali e que seja liberado pela Anvisa. A única coisa que eu digo, mas assim, o fundamento é o mesmo. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe por quê? Senão vocês ficam refém do mercado. Então o procedimento é um procedimento incômodo, mas a dor é leve, tá? A dor é leve a moderada, digamos assim. Você precisa se acostumar a ver as fotos dos seus pacientes 24 horas depois. Por quê? Para você poder acostumar o seu olhar a avaliar os resultados. Seu paciente vai te ligar no dia seguinte, vai ficar assustado um pouco, porque ele vai estar meio demasiado. O rosto é demasiado, as estrias, e aí você tem que ter um olhar clínico para olhar e dizer para ele ficar tranquilo, né? Dependendo do tamanho da inflamação, do edema, para você não passar corticoide, porque neste momento a gente quer que produza colágeno. E aí eu não passo corticoide nesse caso. Só se eu tiver pesado muito a mão, tá? Isso aí vai muito da experiência mesmo. Quem tem problema com queloide é recomendado fazer? Olha, isso aí é uma incógnita. Tem gente que fala que melhora. Então, o que acontece? Eu faço superficial. Eu faço a injeção, né, intralesional de corticoide e faço um microagulhamento bem superficial com peeling associado para tentar melhorar a queloide, se for, né, uma região mais tranquila de tratar.
tá bom? Mas eu faço o teste antes, gente. Eu não gosto de tratar queloide assim sem fazer o teste, não. Porque senão você pode piorar. O mais importante é você não chegar até a derme. Só que de toda maneira você vai estar ali ativando fibroblastos, né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu sugiro que você faça primeiro uma injeção intralesional de corticoide para depois vocês fazerem isso, tá bom? Falar das indicações. As indicações são as seguintes: alopécia. Alopécia, gente, todo mundo faz, tem um resultado muito bom, realmente é muito bom. Então, alopécia, androgenética, calvície, né, masculina, enfim, alopécia. Terapia capilar em geral, não precisa ser só alopécia, terapia capilar. Cicatriz de acne tem um resultado muito bom. Estrias. Quando eu falo diminuição dos poros, só para deixar bem claro que eu sei que poro não diminui nem aumenta. Que a gente vai diminuir a aparência, né? Controle de oleosidade, então diminuição de poros, rejuvenescimento. Então, tem muitas indicações, né, gente? Muitas, tá? Muitas mesmo. Melasma é uma delas, segundo os artigos. Mas eu não faço. Eu não faço microagulhamento no melasma. Porque pensa aqui comigo. O melasma, ele piora com o aumento da vascularização. O melasma piora com a inflamação. Qual que é a ideia de você fazer para melasma? Me explica qual que é o objetivo de você usar o microagulhamento para tratar o melasma. Porque o que o microagulhamento faz? Ele ativa o fibroblasto, ele aumenta a vascularização sanguínea e ele faz uma cascata inflamatória na pele dessa paciente. Por que é que você vai usar microagulhamento para melasma? Com qual objetivo? Eu queria essa resposta que a Maíra falou aqui no YouTube. Para permear o ativo. Joia, beleza. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Existe outra maneira de você permear o ativo? Que você não vai induzir uma resposta inflamatória, que você não vai aumentar a vascularização sanguínea dessa pele? Porque se não existisse, concordo, dá para permear o ativo mais ali, correndo o risco de manchar mais. Exatamente, Ana Letícia, é exatamente isso que eu tô dizendo. Existe outra maneira de permear ativos, gente? Intradermo, exatamente. Então, por que eu não faço microagulhamento para melasma? Porque eu faço intradermo. Porque a intradermo, eu entro no local da mancha e aplico ativos onde eu quero que clareie mais. Então, eu capricho muito mais nas regiões onde eu tenho mancha. Depois que eu faço a intradermo na região com a mancha, eu faço peeling no rosto todo. Então, eu não faço microagulhamento para melasma. Se eu não tivesse a intradermo e a mesoterapia, confesso para vocês que talvez eu tentasse. Confesso para vocês que de repente um MMP. Mas o que me incomoda um pouco é porque você causa uma resposta inflamatória, ativa fibroblasto, aumenta o fator de crescimento ali. Eu não quero deixar essa pele, eu não quero acordar o gigante. Entende? Logo em seguida eu faço o peeling. Logo em seguida, no mesmo dia, na mesma hora. Qual peeling indicado? Gente, essa live não é de peeling, mas eu vou falar pra vocês. Eu gosto muito de ácido mandélico para melasma, muito mesmo. Dependendo da maturidade da pele, eu faço outros. Nossa, tem que estar muito acostumado com a pele do paciente com melasma, muito mesmo. E a primeira coisa que você tem que fazer é tratar a mancha. O peeling ele vai clarear, mas se você não tratar a alteração que ela tem ali, que está causando a mancha, não vai adiantar. Você faz microagulhamento em um rosto com melasma sem atingir a mancha? Não faço, Vanessa. Eu não faço porque, mesmo que você faça um microagulhamento fora da mancha, você vai induzir a resposta inflamatória no rosto todo, tá? Então eu não faço. Melasma é muito complicado, mas eu amo. Eu amo tratar melasma, eu amo estudar melasma e eu não tenho medo de melasma. Uma coisa que eu posso dizer para vocês,
percam o medo de melasma. Se o profissional que trata a pele tem medo de tratar melasma, coitado do paciente que tem melasma, gente, pelo amor de Deus. Porque eu tenho um pânico de profissional, que a gente vai no profissional para melhorar esse melasma, ele fala assim, eu não passo vitamina C para melasma porque eu tenho medo de piorar. Eu não passo ácido retinol. Gente, pelo amor de Deus, percam o medo, né? Vamos estudar, vamos entender todos os ativos, vamos entender o fundamento e vamos ajudar as pessoas que têm melasma, tá? Não fiquem com medo. Melasma é para você entender como ele é uma doença reativa, para você respeitar o limite dele. Mas dá para tratar, viu? Dá para tratar muito. Gente, então, olha só, o Derma Roller aumenta a laceração da pele. Ele é mais dependente do profissional, porque dependendo da técnica do profissional, eu já vi profissional falando assim, tem que passar 16 vezes para um lado, 16 para o outro, 10 para o outro, e aí lesa a pele toda. Então, não faço. Então, mais dependente. Eu acho que deu pra gente falar muito sobre a técnica, sobre o fundamento, que era o que eu mais queria falar para vocês. Um beijo para vocês e muito obrigada!